Oi, eu sou a Jari e hoje eu vou te ensinar a fazer uma headpiece, ou touquinha de crochê. Ela fica muito bonita e é uma peça que vai estar super em alta nesse verão de 2025 e 2026. Então, vem comigo aprender? Ela é uma peça super simples de fazer, só que exige um pouquinho mais de atenção. Então eu sugiro que antes de começar a fazer a tua, primeiro assista esse vídeo completo e depois reassiste fazendo ao mesmo tempo comigo, para não dificultar o teu trabalho. Para fazer essa peça eu vou utilizar o fio verão da Círculo, uma agulha de crochê 3 mm, uma agulha de crochê 2 mm para fazer o acabamento, uma fita métrica para ir medindo a nossa peça, um marcador e uma tesoura. Então, para começar, a gente vai precisar fazer um círculo mágico. Eu já ensinei a fazer esse círculo mágico aqui no canal, no tutorial de bandana, que eu até te convido a assistir caso tu tenha interesse por esse tipo de conteúdo. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Mas eu vou repassar aqui rapidinho a como fazer o círculo, até de um jeito um pouquinho diferente do que eu mostrei no vídeo anterior. Para fazer esse círculo mágico, a gente vai estar segurando o fio desse jeito. Dá uma voltinha nele, assim, trazendo a ponta pro meio. Ele tava assim, a gente só dobra ele assim. Segura o teu fio e com os dedos a gente vai segurar aqui onde ficou passando um por cima do outro para prender e formar esse círculo. A gente vai começar essa peça usando a agulha 3 mm. Então pega a agulha e coloca dentro do círculo. Puxa esse fio que está aqui atrás e traz para dentro do círculo. Feito isso, a gente vai subir 3 correntinhas. Essas correntinhas equivalem ao nosso primeiro ponto alto. E no total a gente precisa de 12 pontos altos dentro desse círculo. Então agora eu vou fazer mais 11 pontos altos. Feito os 11 pontos altos, a gente vai fechar com um ponto baixo na terceira correntinha que a gente subiu, que é essa aqui. Entra no meio da correntinha e faz um ponto baixo. Feito isso, a gente pode soltar a nossa agulha. E esse fio que sobrou aqui, a gente puxa ele bem forte para o nosso círculo ficar bem fechadinho. Fechou com ponto baixo, agora a gente vai subir 2 correntinhas. Esse ponto baixo e as 2 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto dessa segunda carreira. E essa segunda carreira vão ser 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto, agora eu vou fazer as 2 correntinhas de separação. Venho no próximo ponto e faço um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E no próximo ponto, um ponto alto. Duas correntinhas. No próximo, um ponto alto. E a gente vai seguindo essa sequência até dar toda a volta no círculo. Então, aqui eu fiz os meus 12 pontos altos separados por 2 correntinhas. Vou fazer as minhas 2 últimas correntinhas. E aqui, nessas 2 correntinhas que a gente subiu, depois do ponto baixo, a gente vai fechar com um baixíssimo. Então, aqui eu tenho a correntinha do ponto baixo que eu fiz para fechar a primeira carreira. E essas 2 foram as correntinhas que eu subi depois do ponto baixo. A gente vai entrar aqui nessa segunda e fazer um ponto baixíssimo.
Depois de fechar com ponto baixíssimo, a gente vai entrar aqui nesse primeiro espaço, fazendo um ponto baixo. Fez o ponto baixo, sobe 2 correntinhas. Essa terceira carreira vão ser 3 pontos altos em cada um desses espaços. Então aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto e agora eu vou fazer mais 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Fiz os 3 pontos altos, agora eu vou para o próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. Sem correntinhas de separação, é só laçar o fio e começar a fazer os 3 pontos altos. E agora a gente segue fazendo isso até chegar aqui no último espaço. 3 pontos altos em cada um desses espacinhos. Para fechar essa carreira, a gente vai fazer igual foi na carreira anterior. Então aqui eu tenho a correntinha do meu ponto baixo, que eu fiz para entrar dentro desse primeiro espaço, e as 2 correntinhas que a gente subiu para simular o primeiro ponto alto. Então eu venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo. Feito essas 3 carreiras, ela vai ficar assim. Nessa quarta carreira, a gente vai começar a tecer o ponto rede. Então, fecha com ponto baixo e agora a gente vai subir 7 correntinhas. Feito as 7 correntinhas, agora a gente vai pular 2 correntinhas de base e na terceira a gente vai fazer um ponto baixo. Depois do ponto baixo, sobe 7 correntinhas. Pula 2 correntinhas de base, na terceira faz um ponto baixo. E essa sequência a gente vai seguir até dar toda a volta no nosso círculo e chegar ali onde a gente começou para fechar mais uma carreira. Para fechar essa carreira do ponto rede, a gente faz as 7 correntinhas e vem nesse ponto baixo que a gente fez para finalizar a carreira anterior. E faz um ponto baixíssimo. Feito isso, agora é só a gente andar com pontos baixíssimos até chegar aqui no meio desse primeiro espaço. É só ir fazendo pontos baixíssimos nas correntinhas até a gente chegar na quarta correntinha, que desse jeito vai ficar bem no meio desse primeiro espaço. A gente vai fazer esse ponto rede por mais 2 carreiras. Então, depois de chegar no meio fazendo os pontos baixíssimos, a gente vai subir 7 correntinhas. Agora a gente vai na quarta correntinha desse próximo espaço e faz um ponto baixo. Sobe 7 correntinhas. E na quarta correntinha do próximo espaço faz um ponto baixo. Sete correntinhas. Na quarta correntinha do próximo espaço, um ponto baixo. E essa sequência a gente vai seguir até chegar lá no penúltimo espaço. Quando chegar lá, eu volto para mostrar, porque para finalizar vai ser um pouquinho diferente. Fiz aqui o meu ponto baixo e as minhas 7 correntinhas no penúltimo espaço dessa carreira.
E agora falta só esse último espaço, que é o que está antes dos pontos baixíssimos que a gente fez para começar. Então, eu venho na quarta correntinha desse último espaço e faço um ponto baixo. Agora, em vez de subir 7 correntinhas, a gente vai subir 4 correntinhas. Fez as 4 correntinhas, agora a gente vem aqui no último ponto baixíssimo que a gente fez e faz um ponto alto. Solta a agulha e vamos pegar um marcador, pode ser qualquer um que tu tiver aí, e vamos colocar aqui na ponta desse ponto alto, pra gente não perder o fim e o começo das carreiras. A gente vai fazer só mais uma carreira do ponto rede com 7 correntinhas. Então, depois de colocar o marcador, sobe as 7 correntinhas, vem na quarta correntinha do próximo espaço e faz um ponto baixo. E segue essa sequência até chegar lá no final. Quando chegar lá, eu volto mais uma vez para mostrar como fecha essa carreira. Chegando aqui no penúltimo espaço antes do marcador, eu fiz o meu ponto baixo e agora eu vou fazer igual na carreira anterior, vou subir 4 correntinhas. Venho aqui onde está o marcador, tiro ele e aqui eu faço um ponto alto. Solto a agulha, pego o marcador e coloco aqui nesse ponto alto. O marcador sempre vai ficar nesse ponto alto que a gente faz para fechar as carreiras. Então, aqui a gente já fez 3 carreiras do ponto rede com 7 correntinhas. A partir daqui, a gente vai começar a fazer os aumentos. Então, depois de fechar com ponto alto, a gente vai subir 9 correntinhas. No próximo espaço, na quarta correntinha, a gente vai fazer o ponto baixo. Sobe 9 correntinhas. E no próximo espaço, na quarta correntinha, a gente faz um ponto baixo. Então, essa carreira vão ser 9 correntinhas e os pontos baixos. Segue essa sequência até chegar lá onde está o marcador. Para finalizar, vai ser um pouquinho diferente também, então depois eu volto para mostrar. Chegando aqui no último espaço antes do marcador, a gente faz o ponto baixo, só que em vez de subir 4 correntinhas, a gente sobe 5 correntinhas. Vem no marcador, tira ele e faz um ponto alto. Solta a agulha e coloca o marcador de novo. Agora, a gente vai repetir essa carreira do ponto rede com as 9 correntinhas. Então, depois de fechar com o ponto alto, faz as 9 correntinhas. Só que agora, no próximo espaço, a gente vai fazer o ponto baixo na quinta correntinha, para ficar bem centralizado. Então, vem na quinta correntinha e faz um ponto baixo. E agora segue essa mesma sequência até chegar lá no final onde está o marcador para a gente fechar de novo. Para fechar essa carreira, a gente faz as 5 correntinhas. Vai no marcador e faz o ponto alto.
Feito isso, a gente já pode pegar a fita métrica e medir o nosso trabalho. Essa minha aqui, usando esse fio e a agulha 3mm, ficou com 14 centímetros. Então, a gente vai fazer as 3 primeiras carreiras e carreiras de ponto rede até atingir os 14 centímetros. Agora a gente vai passar para a próxima etapa, que vai ser um ponto fantasia diferente, não vai ser mais o ponto rede. Se caso tu esteja usando um fio mais fino e uma agulha menor, talvez seja preciso fazer mais carreiras do ponto rede até atingir os 14 centímetros. Essa aqui que eu usei o Encanto Slim e uma agulha 2mm, eu precisei fazer mais 2 carreiras do ponto rede para atingir os 14 centímetros. Só que as 2 últimas carreiras do ponto rede que eu já fiz com 11 correntinhas, porque a gente precisa fazer os aumentos. Então, se tu chegar nessa etapa e não tiver com 14 centímetros, vai fazendo mais carreiras do ponto rede até chegar nos 14 centímetros. Só que de 2 em 2 carreiras, vai fazendo os aumentos para a peça não começar a funilar, porque assim não vai caber na cabeça. Então aqui, se eu precisasse de mais carreiras do ponto rede, eu já faria com 11 correntinhas. É só seguir essa lógica. De 2 em 2 carreiras, vai fazendo os aumentos, sendo que as correntinhas do ponto rede são sempre números ímpares. Fez o ponto rede até atingir os 14 centímetros, agora a gente vai passar para a próxima etapa, que vai ser um ponto diferente. Para começar essa próxima carreira, a gente vai andar com pontos baixíssimos até chegar na terceira correntinha desse espaço aqui. Então eu faço um baixíssimo aqui nesse espacinho do ponto alto. Um baixíssimo aqui nesse buraquinho, que é a junção entre os 2 pontos altos. E agora eu faço um ponto baixíssimo em cada correntinha até chegar na terceira. Chegou na terceira correntinha fazendo os pontos baixíssimos, agora a gente sobe 3 correntinhas. Aqui nesse primeiro espaço a gente vai fazer um leque, então essas 3 correntinhas equivalem ao primeiro ponto alto do nosso leque. O restante a gente faz aqui dentro. Então aqui eu fiz o meu primeiro ponto alto, agora eu faço mais 2. Fez 2 pontos altos, agora faz 2 correntinhas de separação. E mais 3 pontos altos. Só que 2 pontos altos eu vou fazer aqui dentro do espaço e o terceiro e último ponto alto do leque eu vou fazer nessa terceira correntinha, contando daqui pra cá. Vai ficar desse jeito aqui. Por que que eu faço desse jeito? Poderia ser feito todos os pontos altos aqui dentro desse espaço do ponto rede. Só que eu não gosto de fazer assim porque o leque vai ficar correndo aqui dentro desse espaço. E fazendo desse jeito aqui com as correntinhas como o primeiro ponto alto e o último ponto alto do leque preso numa correntinha, o nosso leque fica preso aqui e não fica sambando nesse espaço. Eu acho que assim fica melhor e mais bonito. Mas se tu preferir e achar mais fácil, pode ser feito todos os pontos altos aqui dentro do espaço sem problema nenhum. Depois do leque, a gente faz 4 correntinhas. E vamos vir na correntinha do meio desse próximo espaço, que nesse caso é a quinta, e vamos fazer um ponto alto. Faz 4 correntinhas. E no próximo espaço, a gente vai fazer um leque de novo. Então, eu venho na terceira correntinha e faço o meu primeiro ponto alto do leque. Dois pontos altos dentro do espaço. Duas correntinhas de separação, mais 2 pontos altos dentro do espaço, e o terceiro e último ponto alto do leque eu faço na terceira correntinha, contando do fim para o começo.
Feito isso, faz 4 correntinhas. No próximo espaço, a gente vai fazer mais um ponto alto, então vem na 5ª correntinha e faz um ponto alto. E vai ficando desse jeito aqui. Então, por essa carreira, a gente vai seguir essa sequência. Um leque dentro do primeiro espaço, 4 correntinhas, no próximo um ponto alto, 4 correntinhas, no próximo um leque, 4 correntinhas, no próximo um ponto alto. É só seguir essa sequência até chegar aqui no final. Chegando aqui no final dessa carreira, a gente vai fazer o último leque, as 4 correntinhas e vamos finalizar com um ponto alto. Então, aqui a gente tem aquelas 4 correntinhas que a gente fez para finalizar a carreira anterior. Vamos vir na 3ª correntinha e fazer o último ponto alto. Faz as 4 correntinhas e fecha com baixíssimo na 3ª correntinha que a gente subiu para fazer o primeiro leque. Caminha com baixíssimos até chegar no espacinho do leque. E aqui dentro desse leque, a gente já vai começar a próxima carreira fazendo mais um leque. Sobe 3 correntinhas para simular o primeiro ponto alto, mais 2 pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Nessa carreira, a gente já vai fazer um aumento. Então, em vez de fazer o leque e 4 correntinhas, a gente vai fazer o leque e 5 correntinhas. Fez as 5 correntinhas, agora faz um ponto alto em cima desse ponto alto. Então, essa carreira vai ser leque sobre leque, ponto alto sobre ponto alto, separados por 5 correntinhas. Fez o ponto alto, faz as 5 correntinhas. E no próximo leque, a gente faz mais um leque dentro dele. 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. Cinco correntinhas e no próximo um ponto alto. E desse jeito a gente vai seguir até dar toda a volta na Head Piece. Para fechar essa carreira vai ser igual à carreira anterior, faz as 5 correntinhas, vem na 3ª correntinha que a gente fez para iniciar o leque e faz um ponto baixíssimo. Caminha com pontos baixíssimos até chegar no meio do leque. E aqui dentro desse leque eu faço outro leque. Nessa carreira, eu vou fazer mais um aumento. Então, em vez de fazer 5 correntinhas depois do leque, eu vou fazer 6. Laço o fio, vem no ponto alto e faz mais um ponto alto. 6 correntinhas. Vai no leque e faz mais um leque. É a mesma coisa da carreira anterior, a única diferença é que agora, em vez de fazer com 5 correntinhas de separação, a gente faz com 6, até dar toda a volta e chegar lá no final. E para fechar essa carreira, vai ser exatamente igual à carreira anterior, faz as 6 correntinhas e na 3ª correntinha que a gente fez para começar o leque, a gente fecha com baixíssimo. Então, depois de fechar a carreira com baixíssimo, a gente caminha com pontos baixos até chegar no meio do leque. E aqui começa mais uma carreira, só que agora a gente não vai mais fazer aumentos, vai seguir fazendo leque dentro de leque, 6 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto.
até chegar na altura que a gente quer para nossa head piece. Eu vou ir fazendo a minha aqui e depois eu volto com vocês para mostrar quantos centímetros eu fiz sem os aumentos e para a gente fazer o acabamento e finalizar a nossa head piece. Fiz todas as carreiras que eu precisava para chegar na altura que eu queria para minha head piece e no total aqui ficaram 6 carreiras desse ponto fantasia. Então aqui a gente tem o topo da nossa head piece, que é o ponto rede, e as 6 carreiras do ponto fantasia, que é a lateral, né, que vai dar a volta na nossa cabeça. Essa lateral aqui ficou com 7 centímetros. Então eu fiz essa primeira carreira do ponto fantasia com 4 correntinhas, a segunda com 5 correntinhas, a terceira eu fiz com 6 correntinhas e a partir daqui eu só segui repetindo esse padrão com 6 correntinhas de separação entre o leque e o ponto alto. Eu fiz isso por 7 centímetros e achei que ficou num tamanho bom. Acredito que esse seja um tamanho padrão e que vai dar certo aí para várias pessoas. Mas se tu quiser maior, é só fazer mais carreiras desse ponto fantasia. Depois de ter feito todas as carreiras necessárias para dar comprimento na tua head piece, a gente vai pegar uma agulha menor, no meu caso a de 2 milímetros, e vamos fazer o acabamento dessa base aqui. Eu gosto de usar uma agulha menor para a gente ir dando uma apertadinha nessa base e não ficar solto na nossa cabeça, assim a gente não precisa colocar um elástico. Para fazer esse acabamento, depois que a gente fechou a última carreira com um ponto baixíssimo, a gente vai subir uma correntinha. E nesse próximo ponto aqui, a gente vai fazer um meio ponto alto. Feito esse meio ponto alto, no próximo a gente já vai fazer um ponto baixo. Para entrar nesse espaço, a gente vai fazer um ponto baixo. E nesse mesmo espaço, a gente vai fazer um ponto picô. Para fazer o ponto picô, depois do ponto baixo, a gente sobe 2 correntinhas. Para fechar essas correntinhas e formar uma bolinha que é o nosso ponto picô, a gente vai entrar no meio dessa correntinha aqui do ponto baixo e vai passar a agulha também por essa segunda perninha aqui do ponto baixo. Desse jeito. Laça o fio que tá aqui atrás e faz um ponto baixíssimo. Fez essa bolinha, a gente já vem no próximo ponto, depois do ponto picô, e faz um ponto baixo. E vai ficar desse jeito. Então, sempre antes e depois do ponto picô, a gente faz pontos baixos. Agora, a gente segue fazendo meio ponto alto em todas as correntinhas até chegar no ponto alto da carreira anterior. Eu fiz meio ponto alto até chegar uma correntinha antes desse ponto alto. Então, na correntinha antes do ponto alto, a gente vai fazer um ponto baixo. Porque a gente vai seguir a mesma lógica que foi lá no leque. Antes e depois do ponto picô, a gente faz pontos baixos. Fez esse ponto baixo aqui nessa correntinha, agora a gente vai no ponto alto e faz um ponto baixo. Sobe as 2 correntinhas e entra nessa correntinha do ponto baixo, pegando a outra perninha e faz um baixíssimo, pra gente fechar a nossa bolinha. Feito esse ponto picô, a gente vai na próxima correntinha e faz um ponto baixo. E no restante das correntinhas, a gente segue fazendo meio ponto alto até chegar lá no próximo leque. Cheguei aqui no leque e já fiz os meus 2 meio pontos altos. Agora, no próximo, eu faço um ponto baixo. Para entrar no espaço, a gente faz um ponto baixo e sobe 2 correntinhas. Fecha com baixíssimo para formar o ponto picô. E na próxima correntinha, a gente faz um ponto baixo.
Então agora a gente segue fazendo meio ponto alto até chegar nessa correntinha para fazer o ponto baixo. No ponto alto faz um ponto baixo e as duas correntinhas para fazer o ponto picô e na próxima correntinha um ponto baixo. Depois segue fazendo meio ponto alto até chegar no próximo leque. Então o processo vai ser esse até dar toda a volta na Red Piece e chegar aqui no começo para fechar com baixíssimo e finalizar a nossa peça. Depois de dar toda a volta na Red Piece fazendo o acabamento, a gente tem essa correntinha aqui, que é a correntinha inicial que a gente fez lá no começo, para simular o primeiro meio ponto alto do acabamento. Então, o nosso último meio ponto alto vai ser nessa correntinha que tá antes da correntinha inicial. Laça o fio e faz o teu último meio ponto alto aqui nessa correntinha. Feito isso, a gente já pode cortar o nosso fio. Para esconder esse fio, a gente coloca a agulha nessa correntinha inicial e puxa o fio lá para trás. Agora entra com a agulha nessa voltinha aqui e faz ela sair lá no meio da correntinha de onde tá saindo esse fio que tá solto. E puxa esse fio mais uma vez lá para trás. Pra gente fazer esse fechamento invisível. Agora é só esconder o restante do fio entre os pontos do jeito que tu achar melhor. E depois de pronta, a nossa Red Piece fica desse jeito. Esse vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, porque eu quis trazer o mais detalhado possível para ti não ter muita dificuldade em replicar. Então, se esse tutorial foi útil para ti, comenta aqui e deixa um like para me ajudar e para me continuar trazendo mais tutoriais por aqui. Não esquece de se inscrever para não perder nada e aproveita e já me segue nas redes sociais para conhecer a minha loja. Até a próxima, tchau!